Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nesse capítulo 15, que se chama Apelo Cristão, ao invés de nós acompanharmos uma história, né, uma forma lúdica de aprendermos o Evangelho na prática com as assistências prestadas do plano espiritual para nós, esse capítulo traz uma assistência diferente, porque é mais uma palestra do instrutor Eusébio, que a gente conheceu lá nos primeiros capítulos, né, quando ele dirigiu a palavra àqueles estudiosos não, né, os que estavam começando no espiritualismo, né, com boa vontade, e agora a gente vai acompanhar um novo recado dele, dessa vez direcionado a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas. Só que assim, é, de forma alguma, esse capítulo a carapuça não serve, pelo contrário, esse capítulo também é direcionado a nós, estudiosos do Espiritismo, porque nós também estamos sujeitos a deixar essas brechas na nossa prática evangélica. Ele vai falar muito aqui sobre dogmatismo, vai falar sobre a gente ficar, às vezes, enclausurado em templos ao invés de praticar, vai falar um pouco sobre cismas religiosos, cismas no sentido de divisões religiosas e disputas, e a gente sabe que o livro foi escrito há muito tempo atrás, né? Mas tanto as religiões evoluíram, né? A católica, a protestante, o próprio espiritismo que se difundiu muito mais, mas tantos desses errinhos ainda estão arraigados em nós. Lembrando que ele vai falar aqui que nós somos herdeiros dos primeiros cristãos, mas nós aqui, muitas vezes hoje encarnados como espíritas, temos aí um passado religioso muito carregado com os nossos vícios anteriores. Então, com tudo que a religião já promulgou, mesmo que hoje já tenha melhorado muito, a gente sabe que ainda existe muito dogmatismo, infelizmente, mas que nós, como espíritas, também possamos escutar essas palavras do Eusébio, do mais profundo, assim, do nosso sentimento de vontade de fazer diferente. E antes de eles irem para o local da palestra, o Calderaro explica que esses para os quais essa palavra era destinada, né, eram irmãos menos dogmáticos e mais liberais, com maiores condições de absorver aquilo que estava sendo dito. Afinal, se não houvesse uma mínima sintonia, como é que ia conseguir levar pelo desprendimento do sono aqueles irmãos lá? Por mais que houvesse uma enorme assistência lá, ele vai falar que tinha muitos desencarnados também assistindo, né, apoiando aqueles encarnados libertos do sono, precisa haver uma boa vontade, precisa haver uma sintonia para que eles fiquem lá escutando e para que aquilo de alguma forma seja fixado na mente deles, que a gente sabe que quando nós acordamos, né, de experiências assim, quando eles acordaram dessa experiência, não existe a lembrança integral, que é muito difícil, mas fica aquela vontade de fazer diferente. Então havia uma mínima sintonia e ele diz que eles estavam ali pelas virtudes de que eram portadores. E aí eles podem ouvir essas diretrizes de plano mais alto. E deixa claro que a proteção divina desconhece privilégios. Onde houver colaboração digna do homem, diz o Calderaro explicando para o André, aí tem amparo fraternal de Deus. O que interessa não é a confissão religiosa em sentido fundamental. O que interessa não é a religião que a pessoa escolheu, nem mesmo se ela definiu uma religião, porque ela pode, por vários caminhos que se apresentam aí na encarnação, ter rompido com o religioso e ter ainda assim a espiritualidade desenvolvida em si. Então ele diz: o que importa é a fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de evolução. O que importa é a nossa prática no dia a dia, é o nosso fazer o bem ao próximo, muitas vezes sem que haja rótulos ou sem que haja frases bonitas, né? Por exemplo, as frases do Evangelho. É muito mais importante aquele que pratica as frases do Evangelho do que tantos de nós que dizemos que sabemos essas frases decoradas. E aí ele explica que, claro, que as crenças variam muito, e quanto mais rudimentar é o entendimento religioso, maior é a combatitividade inferior. Porque aí existem fronteiras infelizes de opinião, existem hostilidades, e aí fica realmente mais difícil de fazer o evangelho brotar no coração de forma a se transformar numa prática, né? Ele fala que às vezes essas religiões que tratam de forma rudimentar a espiritualidade
tratam Deus como se fosse um ditador em dificuldades para manter-se no poder. E tantas outras tratam Deus como um ser vingativo, né? Como um ser que pune. E, por outro lado, ele diz, constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica, pela abertura que traz. E atenção, ele disse o espiritismo, ele não disse os espíritas. Uma coisa é a essência que a doutrina tem para nos abrir os olhos. Outra coisa é se nós estamos de olhos abertos, se nós estamos praticando, realmente sendo espíritas, né? Uma coisa diferente da outra. E considerando que o espiritismo traz todas essas bênçãos de compreensão, de conhecimento, de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, mesmo que esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos. Então, mostrar a luz de novas compreensões, de novas possibilidades, é um dever de todos nós, mesmo que ainda exista bastante ignorância e rebeldia da nossa parte. E cuidado, ele não está falando de forma alguma aqui em impor a nossa crença aos outros, tanto que no capítulo ele vai falar que não tem a ver o fato de você ser de uma religião ou de outra. E o Eusébio mais para frente vai falar, a gente não está pedindo que vocês mudem de religião, não. O negócio é praticar na essência. E aí ele dá um exemplo de como Jesus, por exemplo, externava mais compaixão quanto mais ignorantes e rebeldes eram os espíritos que ele encontrava. Jesus deu um exemplo a vida toda, né? E que nós possamos nos inspirar nele para também espalhar luz e para também espalhar compaixão, quanto mais for a ignorância que a gente encontre pelo caminho. E aí ele diz, não nos esqueçamos que, acima de tudo, estamos empenhados numa obra educativa. Eles não estão impondo, eles estão educando. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa tirar ele da luta. Tanto que a gente vê isso nos capítulos, né? Tem todo um amparo, mas a responsabilidade é do encarnado, né? Na verdade, do espírito, né? Que momentaneamente está encarnado. Responsabilidade é de cada um de nós de passar pelo quinhão que a gente deve, né? Tanto pela expiação quanto pela prova, onde a gente mostra se realmente estamos preparados para aquilo, para galgar para galgar mais degraus na evolução. E aí ele diz: constitui um amparo fraternal para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. Então, por exemplo, vai o Calderaro, passa todo o seu amparo nos casos, por exemplo, que a gente observou, nas tendências aí de loucura, o equilíbrio que ele carrega, ele transmite para a pessoa se levantar e conseguir ir em frente à luta, e conseguir se transformar. E aí eles chegam ao local da palestra que já estava em andamento, e ele diz que o instrutor Eusébio falava com um irresistível poder de atração. E ele já começa, assim, a parte que a gente pega do começo aqui já impactando. Ele pergunta assim: se o patrimônio da fé religiosa representa indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época, e vamos estender para hoje, em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? E aí eu volto no começo da frase. Ele está dizendo que a fé religiosa, cuidado, não a religião, a fé religiosa, estendo aqui até para a espiritualidade, é um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo. Será que nós reconhecemos isso? Nós, por exemplo, que temos acesso aos conhecimentos que o Espiritismo nos fornece, reconhecemos o quanto isso é uma base para que a gente não se perca nas ilusões, para que a gente não caia na loucura tão trabalhada no livro, né? Para que a gente não estacione no primeiro andar da casa mental, como o Calderaro tantas vezes já explicou. Será que nós reconhecemos? Será que nós estamos utilizando esse fator de equilíbrio? Ou será que a gente está, de certa forma, menosprezando todo o potencial que temos acesso? Aí ele continua. Você supõe uma possível paz exterior sem a preparação interior do espírito na observância e aplicação das leis divinas? Então, como é que a gente quer a paz externa se a gente não trabalha isso dentro da gente? E ele vai exemplificar retomando a atitude dos primeiros cristãos. E aí, lembrando, né, dos exemplos que a gente tem nos livros aí dos romances históricos do Emmanuel, quando a gente vê as lutas que os cristãos, os primeiros cristãos, passavam,
quão distante nós estamos daquela persistência, daquela resiliência, porque a gente está falando de irmãos que eram torturados e mortos pela defesa do cristianismo, um contexto completamente do que nós vivenciamos hoje. Só que ele vai falar, vai chamar atenção para os que estavam escutando e agora para nós também. Só que herdeiros que sois daqueles heróis anônimos, porque afinal, se hoje professamos um contexto do cristianismo, é por causa daqueles primeiros cristãos que persistiram, nós somos herdeiros daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições, de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizeste vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação, que a gente vê transcrita tão belamente nos livros. Onde colocaram a fé viva os vossos patriarcas, que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Cadê o espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Diz ele, enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco vocês estão deixando de lado as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Então, que o puxão de orelha seja também para nós, porque ele vai continuar aqui assim, pegando no pé com os nossos tropeços, e que isso não seja direcionado só ao dogmatismo religioso. Isso é para as outras religiões, porque eles têm dogmas, eles têm templos, e a gente tem a casa espírita lá toda simplesinha. Não necessariamente estamos falando de construção física. Às vezes, o templo suntuoso somos nós mesmos, que nos achamos esse templo. Então, ele diz, intoxica-vos o dogmatismo. Com essas interpretações estreitas do plano divino, os horizontes mentais ficam obscurecidos. Vocês ficam amaldiçoando uns aos outros, estabelecendo mútua concorrência à imaginária obtenção de privilégios divinos, uma brigando com a outra. Quem tem o espaço melhor no céu? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. Na atualidade, no entanto, procurais as mínimas ocasiões de ser servidos. Será que isso não se aplica também ao nosso contexto? Que a gente não está falando aqui só de líderes religiosos que ficam lá num trono, ou que usam vestimentas especiais e que são servidos. Será que isso não encaixa para nós, simples trabalhadores de centros espíritas, que às vezes queremos privilégios também? Proclamais nele, continua o Eusébio, a glória da paz, e aí vocês incentivam a guerra fratricida, guerra entre irmãos, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Vocês cultivam a desarmonia no recôndito do ser. Aí, se a gente cultiva a desarmonia no ser, a gente passa essa harmonia para a igreja, para o lar. Por que estranhas convicções, pergunta ele, supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? De que adianta falar? A fé sem obras é uma fé morta, está no Evangelho, né? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras, a que nenhum significado objetivo emprestai pelas atitudes? Como é que as palavras podem ter efeito se a gente não age conforme aquelas palavras? Todavia, diz ele, aliviando um pouquinho, precisamos reconhecer, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Então, Jesus veio aqui e fundou a religião do amor. Nós criamos cristianismo, aí dentro do cristianismo, 1001 divisões. Apesar, diz ele, desse erro lastimável dos homens, a essência dos princípios é a mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo, desses primeiros cristãos que a gente se referiu. O evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Nada se perdeu. Tantos exemplos que nós temos, tantos registros que nós temos, diz ele, perante os desafios do céu. Credes acaso servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos, aos templos aí que eu falei? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. E podemos estender o contexto aí de culto exterior para, por exemplo, adorar no contexto da mediunidade, de ficar preso só ao deslumbramento do fenômeno. O que estamos fazendo, afinal? Estamos nos transformando intimamente? Estamos aplicando a reforma interior? Continua ele. Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras. Porque se a morte surpreende o materialista e descortina para ele a realidade da vida, mostrando que tem uma continuação, que o mundo não é só matéria,
O túmulo também abre o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Então, seja o nosso erro fixar no materialismo, seja nosso erro fixar numa religião sem obras, uma religião puramente falada, a morte vai chegar para nós. E a gente também vai ter que encarar isso tudo, encarar as consequências do que nós cultivamos aqui. Não julgueis, continua ele, esteja a fé consagrada ao menor esforço. Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade de que todos emergimos no processo evolucionário que nos preside à existência. Então, é aplicando a fé positiva, é fazendo essa nossa reforma que a gente vai conseguir regular toda a nossa inferioridade, conseguir controlar para que a gente não caia no primeiro andar da casa mental, cuidar para que o andar intermediário seja aqui vinculado às coisas que a gente precisa executar, mas que sejamos sempre inspirados e acessemos o terceiro andar da casa mental, para que a gente possa ser mais, para que a gente possa almejar mais. Jesus, continua ele, por isso, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Claro, ele reverenciou os locais santos da oração, né, consagrados às manifestações superiores do Espírito, isso é verdade. Agora, seja num local ou seja dentro do nosso próprio coração. Entretanto, ele não se cristalizou em atitudes adorativas, viveu conquistando amigos para o reino dos céus. Jesus não viveu em contemplação, ele tinha os seus momentos de reconexão, né? Apesar dele nunca se afastar do divino, ele precisava às vezes se afastar da multidão, trazer à tona tudo aquilo que ele era para dar ainda mais de si. Mas o tempo todo, em cada pessoa que ele esbarrava, era uma troca. Continua ele, não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação, pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para serviços edificantes. E aí ele dá alguns exemplos aqui das oportunidades. Nos encontros, em cada encontro que Jesus teve, muitos deles relatados no Evangelho e comentados aqui pelo Eusébio, dizendo que até no final, até na morte na cruz, que tinha ladrões do lado dele, ele deu um jeito de dirigir a palavra fraterna e inflamada de amor a esses que estavam ali morrendo ao lado dele, num contexto tão diferente. Como contexto espiritual, obviamente, né? Jesus e aqueles ladrões comuns, vamos dizer assim. Como invocar-lhe o nome para justificar, então, os desvarios da separação por motivo da fé, para deflagrar embates de opinião? Não faz sentido usar o nome de Jesus para isso. Não faz sentido colocar lá a faixa, o rótulo da religião, a bandeira da religião, para criar confusão, para estabelecer discórdia. Não pedimos, aí diz ele, transferência do depósito espiritual da crença. Ninguém está falando aqui para vocês trocarem de religião. Em momento nenhum, o Eusébio fica falando, vocês precisam ser espíritas. Em momento nenhum. Em todos os setores, continua ele, onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos. Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no alto aos cerimoniais do culto externo. Tira a indiferença que deixa as basílicas suntuosas enrijecidas, né, e geladas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Vamos transformar a igreja no lar da família cristã. Quaisquer que sejam as nossas interpretações, porque as interpretações em si são o de menos. Se a gente pegar a essência do evangelho, a gente já tem um direcionamento para essa transformação, para essa sementeira de luz. Esqueçamos a falsa afirmativa, diz ele, de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Então, agora a gente não precisa mais morrer como os cristãos fizeram pela crença, mas ainda existem as multidões de necessitados e nós ainda podemos servir tanto quanto os apóstolos serviram. Os tempos apostólicos permanecem. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, e assim, igualmente, cada discípulo hoje da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos que se recusa ao auxílio fraternal em nome do gênio satânico do cisma dogmático.
Por que é que nós vamos deixar de fazer algum atendimento, de direcionar uma palavra de amor, ou de direcionar pelo menos o respeito, porque a pessoa não é da nossa crença? Por que que a gente vai tratar mal alguém que vem até a nossa casa, num domingo de manhã, por exemplo, trazer a palavra de Deus? Será que a gente não pode trocar ideia e aproveitar aquela luz que a pessoa traz, que às vezes ela vem trazer para nossa casa, a luz que nós não estamos cultivando, mesmo com o título de espíritas, com tanta informação que nós temos acesso? Às vezes eles vêm aqui com todo carinho na casa e a gente já acorda de mau humor. Quem está melhor? Quem está numa situação espiritual mais adequada? E aí ele continua: o irmão em sofrimento é nossa carga preciosa, a dificuldade é nosso incentivo santo e a dor a nossa escola purificadora, o que é tão difícil de compreender. E dá o recado final. Diante desse mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Então, nós nos harmonizamos para podermos repassar essa harmonia. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. Tragamos isso para os dias atuais, isso é muito atual. Evitai a subversão dos valores espirituais, afugentai as trevas que vos ameaçam as instituições político-religiosas, temei a ciência que estadeie sem a sabedoria, livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação. A salvação é o contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. E aí nós estamos no caminho de salvação? Assim ele finaliza a palestra e o André Repara finaliza o capítulo comentando que, terminados os serviços da reunião, ele percebeu que os amigos encarnados que estavam amparados pelos colegas de atividades socorristas, né, os desencarnados que guiaram eles até lá, eles não se afastaram animados e otimistas, porque o André via muitos deles, talvez compreendendo com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, pelo desprendimento do sono, percebendo os erros da crença transviada, se retiravam cabisbaixos, soluçando. Que nós possamos também sentir esse puxão de orelha, que nós possamos sentir esses alertas, para que sejamos a cada dia melhores cristãos. E principalmente acima de espíritas, acima de melhores espíritas, acima de melhores cristãos, que a gente aplique o evangelho na sua essência, independentemente se usamos o rótulo de espíritas, independentemente se usamos o rótulo de cristãos, que possamos espalhar amor a todos os nossos irmãos de humanidade, conforme a gente consiga colocar esse amor desabrochando no nosso coração. Um abraço e até a próxima semana, até o próximo capítulo.